Olá, bem-vindos a mais uma aula de História, semana 4, PET, volume 2. E hoje nós vamos falar sobre nomadismo. Você sabe o que é nomadismo? Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema? Nomadismo é um estilo de vida em que as pessoas não possuíam habitação fixa, denominando essas pessoas como nômades. Essas pessoas não se dedicavam a nenhum tipo de melhoria para a sobrevivência, então se alimentavam daquilo que a natureza podia lhes oferecer. Conforme a alimentação ia acabando, os nômades se deslocavam para outra região, onde teriam melhores condições de vida, e isso acontecia rotineiramente conforme a alimentação acabava. Então, nômades eram grupos de pessoas que andavam e eles paravam em algum lugar onde tinha alimentação. Só que eles não tinham a ideia de construir uma moradia, de fixar ali naquele local, de fazer daquele local uma moradia, de fazer plantações e viver daquilo. Não, eles se alimentavam daquilo que eles tinham naquele dia. Se amanhã acabasse a alimentação, eles reuniam o grupo e se deslocavam para outra região aonde houvesse alimento. Eles não tinham a noção de produzir, eles comiam aquilo que a natureza ofertava para eles. Se ali houvesse algum animal, eles abatiam aquele animal, mas se amanhã não houvesse animal, eles iam à procura de outro lugar. Vamos ler o texto do PET? Nomadismo. O nomadismo consiste em uma prática onde um homem ou grupos humanos vagueiam por diferentes territórios. Nesse processo de locomoção pelo espaço, essas comunidades utilizam-se dos recursos oferecidos pela natureza até esses se esgotarem. Com o fim desses recursos, esses grupos se deslocam até encontrarem outra região que ofereça as condições necessárias para a sobrevivência. No Paleolítico e parte do Neolítico, o nomadismo foi uma prática comum entre os primeiros grupos humanos. Com as mudanças climáticas e o desenvolvimento das primeiras técnicas agrícolas, o nomadismo cedeu espaço para o aparecimento de comunidades sedentárias originárias das primeiras civilizações da antiguidade. É nesse momento de mudança que julgamos que as comunidades sedentárias são mais evoluídas e, portanto, melhores que as nômades. Ao julgarmos as comunidades sedentárias melhores, acabamos criando uma visão errônea de que as comunidades nômades não eram capazes de desenvolver valores culturais, formas de organização político-social ou formas complexas de se relacionarem com o mundo. Em outras palavras, acabamos igualando o processo de fixação do homem ao aumento do cérebro humano ou à locomoção sobre duas pernas. E o que isso tem a ver com o nosso estudo da história? O fato é que essa visão gera uma interpretação errônea e preconceituosa das demais comunidades, que ainda hoje ou em outros períodos históricos vivem da prática do nomadismo. No entanto, é importante perceber que a falta do domínio sobre a agricultura ou a inexistência do Estado não podem ser encarados como itens suficientes para se julgar uma cultura nômade pior ou inferior em relação às demais. Atividades. Escreva com suas palavras a definição de nomadismo descrita nos textos acima. 2. Você conhece grupos nômades no nosso século? Acha que existe ainda hoje? Conheça povos ainda nômades em pleno século XXI. Por milhares de anos, os povos nômades não ficam em lugar fixo. Povoaram as mais diversas e remotas regiões do planeta, vivendo da caça, criação de animais e outras atividades. O nomadismo ainda é realidade nos dias de hoje para alguns grupos étnicos,
Obviamente que as mudanças climáticas e econômicas alteraram a rotina desses povos, mas alguns grupos conseguiram manter parte de seus traços culturais milenares. Ciganos. Uma das minorias étnicas mais marginalizadas do mundo, os ciganos, foram perseguidos desde a chegada do grupo étnico na Europa, no período da Idade Média. Em plena época de domínio da Igreja Católica no continente, eles eram considerados diabólicos e pecaminosos, especialmente por causa do estilo de vida, vestimentas, espiritualidade e também por ser um povo bastante festeiro. Aprendendo novas palavras. Marginalizar. O que isso significa? Impedir a integração ou participação de alguém em um grupo, no meio social, na vida pública. Étnica refere-se à etnia, grupo étnico, influências étnicas, grupo étnico, coletividade que se diferencia de outra por suas especificidades, cultura, religião, língua, modos de agir e etc., e que possui a mesma origem e história. 3. De acordo com o que você acabou de aprender, responda. Em sua cidade, você já presenciou acampamento de ciganos? O que chamou sua atenção? 4. O autor afirma que são uma das minorias étnicas mais marginalizadas do mundo. Os ciganos foram perseguidos. Você concorda com ele? Por quê? Bons estudos, boa leitura e até a próxima!